mais uma reunião para a gente aprender um pouquinho, para a gente falar um pouquinho sobre o Espiritismo, sobre as bênçãos que essa doutrina maravilhosa nos traz, sobre as informações, sobre o conhecimento. Nesse momento nós vamos nos acalmando, respirando um pouco mais devagar, um pouco mais tranquilo e profundamente, fechando os nossos olhos, pensando no dia de hoje, nesse domingo de paz, nesse domingo de amor, fazendo os planos para essa semana que vai começar amanhã, pensando da forma como nosso Senhor Jesus Cristo iniciaria a semana, para que nós possamos seguir o exemplo dele. Pedimos ao Senhor que nos ilumine, que nos proteja, que nos permita o convívio com as nossas famílias, com os nossos amigos, que nos dê a saúde, a paz, a tranquilidade, que nós possamos conviver com nossas famílias, que nós possamos ser prósperos no nosso trabalho, que nós possamos utilizar toda a informação, todo o amor que Jesus Cristo nos deixou nesse plano, para que possamos viver num mundo de mais paz, de mais amor, de mais fraternidade, de mais compreensão, de mais carinho, de mais cuidado uns com os outros, e que possamos, Senhor, sempre seguir nos seus caminhos, que possamos sempre trilhar seguindo a luz que o Senhor deixa para nossas vidas. E sempre agradecendo, Senhor, sempre agradecendo, sempre agradecendo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Que os irmãos de luz, que os nossos espíritos amigos, que os nossos mentores espirituais, que os irmãos da casa, sobre a égide e o cuidado do nosso Senhor, amigo e orientador José Pititinga, possam, nessa noite de hoje e sempre, nos orientar, nos ajudar, e em especial nessa noite de hoje, que ele possa ajudar o nosso palestrante, o nosso amigo João, no tema que hoje é tão interessante, é tão importante, que é a interexistência entre homens, seres humanos e espíritos. Que nós possamos aproveitar o máximo possível e absorvermos todo o conhecimento, e que esse conhecimento faça sentido nas nossas vidas e que nos leve a cada vez mais nos tornarmos espíritos melhores, mais leves, mais puros, mais próximos de Deus. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, e que assim seja. Meu amigo João, por favor, já falei demais. A palavra é sua, meu amigo. Não quero falar demais não, meu irmão. Tô suado. Boa noite. Aí fica complicado, né? 2 microfones, alô. Aí já é querer falar demais. A pessoa já fala sem microfone, ainda mais com 2 nas mãos, né? Mas novamente, pessoal, boa noite, minhas irmãs. Boa noite, meus irmãos. Pessoal de casa que vai assistir depois, sejam bem-vindos. Não precisa ajustar a câmera, não é Bezerra de Menezes que está aparecendo, sou eu mesmo, tá? Hoje a gente vai fazer uma palestra que eu gostaria muito de ter o apoio e o amparo dele hoje, porque o nosso tema de hoje é bastante focado na nossa caminhada como espírita. Quando a gente fala sobre os temas ligados à moralidade, a gente pode compartilhar das nossas palestras, dos nossos pensamentos,
para extramuros. Quando a gente fala de perdão, de amor, de se refazer como caminhante espírita, a gente pode fazer isso sendo de qualquer religião. Mas hoje o tema ele é um convite à reflexão para nós espíritas dentro da nossa fé, dentro daquilo que a gente abraça como crença, e que alimenta justamente a nossa transformação moral. O tema de hoje é a interexistência homens-espíritos. Tópico bem sensível para a gente que acredita na reencarnação, que acredita no mundo espiritual. Um tema que aparentemente para nós já está relativamente bem dominado, bem conhecido, mas que a gente vai ver que talvez não seja bem assim. A gente precisa ter uma atenção, em alguns pontos. A gente fazer a nossa reflexão, nosso dever de casa. Será que eu estou fazendo como deve ser feito? Como é que está sendo a minha caminhada espírita, levando em conta esse intercâmbio permanente que existe entre nós e o mundo desencarnado, o mundo dos espíritos, que já deixaram a carne, que estão na fase de transição entre uma existência e outra. A gente tem que lembrar que lá no Livro dos Espíritos tem aquela passagem já bastante conhecida e que eu peço que a gente reflita com cuidado quando Kardec faz a pergunta aos espíritos se os espíritos interferem na vida dos encarnados. E os espíritos respondem, muito mais do que se imagina. Pode-se dizer que até mesmo eles conduzem as suas ações. E a gente tem que ter muito cuidado durante a palestra, eu vou voltar para esse tópico, para a gente ver se direitinho a gente entendeu o que foi dito por Kardec, pelos espíritos para Kardec, e que ele colocou para a gente seguir. Eu vou precisar hoje de uma pequena ajuda. Meu querido, eu vou precisar que você só dê um toquinho, tá? Um só. Ele não funcionou aqui, e à medida que eu vou precisando eu vou te falando, tá bom? Vou precisar de um assistente de palco agora. Irã, por favor. Entregue ali para a tia Nadir. Vamos começar com essa passagem aqui. Nossa irmã Nadir vai nos ajudar lendo esse trecho para a gente começar a nossa reflexão de hoje. Por favor, Nadir. Nós nunca estamos sós. Os nossos irmãos da dimensão espiritual sempre estão por perto, nos intuindo tanto para o bem quanto para o mal. A vida não se resume ao que os nossos sentidos podem perceber. Há toda uma comunidade de seres espirituais que interage conosco a todo instante. Podemos até dizer que são duas comunidades solidárias entre si, compostas por encarnados e desencarnados. Ok, Nadir, obrigado. Então, vamos lá. Nós nunca estamos sós, Os nossos irmãos estão sempre por perto, a vida não se resume ao que os nossos sentidos podem perceber. Há toda uma comunidade que interage conosco, e eu gosto muito dessa parte final. Podemos dizer que são duas comunidades. Vai precisar Irã mais vezes, Irã? Pode ficar contigo, vai precisar mais vezes, deixa contigo. Podemos até dizer que são duas comunidades solidárias entre si, compostas por encarnados e desencarnados. Eu acho essa parte importante para a gente lembrar, e eu já pegando a reflexão dessa passagem do Livro dos Espíritos, que a interferência é de mão dupla. Da mesma forma que os espíritos desencarnados interferem nas nossas vidas mais do que nós imaginamos, nós também interferimos no mundo espiritual mais do que pensamos. A gente tem que parar de cuidar dessa passagem do Livro dos Espíritos, nos colocando como simples marionetes dos espíritos desencarnados. Quando os espíritos dizem a Kardec que eles interferem mais do que a gente imagina, que de certa forma são eles que nos conduzem, é porque nós somos invigilantes e nos colocamos à disposição da interferência total do mundo espiritual. O que, na verdade, a gente deveria fazer é receber as influências positivas e filtrar as negativas, através das nossas escolhas, das nossas condutas. E não apenas, obrigado, querido, e não apenas a gente se colocar como simples marionete.
E eu chamo a atenção para isso, porque muitas vezes nós estamos estacionados na nossa mudança espiritual, na nossa mudança como espírito em evolução, porque simplesmente deixamos tudo à mercê das influências espirituais que chegam até nós. Mas a gente tem que lembrar que tudo é nossa escolha. Um dos pontos que a gente sempre fala, a transição planetária está acontecendo. E a gente fica como se estivesse sentado na janela de um carro, assistindo a transição planetária acontecer, sendo feita pelos espíritos desencarnados. E não é assim. A transição planetária vai acontecer através das nossas atitudes. Quando eu vejo, às vezes, se divulgar datas, eu me preocupo, porque essas datas elas podem ser antecipadas ou atrasadas. Tudo depende das escolhas que nós, como espíritos em comunidade, vamos fazer. Então, se estava previsto que era para acontecer até o final do século XX, se nós não fizermos o dever de casa, isso vai ficar para o final do século XXI, para o final do século XXII, para o final do século XXIII. Porque vai depender de nós. Da mesma forma, se está previsto acontecer no final do século XXIII, se nós fizermos o dever de casa, isso pode ser antecipado. Então vejam, só nesse primeiro momento, que a interferência não é só do mundo desencarnado sobre os encarnados. As nossas atitudes, as nossas escolhas, também vão conduzir a uma interferência positiva ou negativa no mundo espiritual. Quando nós vibramos no bem, quando nós agimos no bem, nós facilitamos as tarefas dos irmãos desencarnados. Da mesma forma, quando eles estão ali lutando com a gente, e a gente fica aquela teimosia de fazer as coisas erradas, igual criança pequena desobediente, a gente vai dar trabalho para eles. Porque aquilo que planejou vai ter que ser revisto, vai ter que ser refeito, porque uma parte responsável por aquilo falhou. Então a gente tem que começar já pensando sobre isso. Essa interexistência homem e espírito, entendendo-se homem também é espírito, mas espírito encarnado, ela é de mão dupla. Quando a gente começar a ver essa passagem de que os espíritos interferem nas nossas vidas, muito mais do que a gente imagina, vamos lembrar que não é só os encarnados no mundo encarnado. É também nós encarnados ajudando na tarefa que está sendo conduzida no mundo espiritual. E que a gente só é conduzido por eles se assim a gente permitir. Porque a escolha no final tem que ser nossa. Se um bom espírito consegue acessar a gente, é porque nós estamos vibrando numa vibração correta, de mudança, de humildade, sem vaidade, sem orgulho, sem egoísmos. Nós estamos fazendo uma caminhada de resignação, de amor, de respeito. Mas se nós não fazemos ou fingimos que fazemos, e já foi o tema aqui de uma palestra sobre isso, que é mais grave ainda, quando a gente finge que faz, aí a gente está abrindo a porta para que os irmãos, que nos querem ver atrasados, parados, sem evoluir, cheguem junto da gente e comecem a dar os conselhos errados. Então, a gente já começa realmente lembrando. É muito mais profundo do que a gente costuma imaginar. Irã, lá perto de Tia Nadir, leva ali para o Vinícius o microfone, por favor. Vinícius, lê essa segunda passagem, por gentileza. O que se torna necessário fazer é selecionar essas interações e aproveitá-las, a fim de absorver conhecimentos que nos sejam úteis, que nos aproximem da verdade e que nos sirvam de estímulo para a compreensão da nossa realidade. Obrigado, querido. O que se torna necessário fazer é selecionar essas interações, porque a gente vai ser bombardeado o tempo todo. Eu ainda vou ter a oportunidade de fazer em alguma palestra aqui, no momento que for propício, uma dinâmica que quem está no ESD já experimentou, quem está no ESD 1 sempre passa, que deixa bem claro como é que é essa experiência. A gente é bombardeado por inspirações positivas e negativas o tempo todo.
E não é difícil entender isso, não deveria ser uma surpresa para a gente, porque isso acontece na nossa vida encarnada. Quantas vezes a gente está quieto no canto para tomar uma decisão, aí vem um anjo enviado do Senhor e ele começa a se meter na sua escolha. Não estou falando de desencarnado não, estou falando de encarnado. Você está parado, pedindo uma inspiração, aí vem os doutores da lei da atualidade. Aqueles que estudam aquela profundidade de riqueza que se chama Universidade da Internet. E vem dar pitaco na vida da gente. E a gente recebe 1000 conselhos, né? Fingindo, pseudo-conselhos positivos, mas ao mesmo tempo a gente recebe de alguns alguma coisa que vale a pena a gente filtrar. E é uma loucura, porque a gente fica, né, sem saber a quem a gente dá ouvido, né? A gente vê hoje como está o mundo, numa dinâmica de briga o tempo todo, justamente pelo disse-me-disse, pelos extremismos, né? Conselho extremo para cada um, você tem que fazer assim, uma intolerância muito grande. E não é diferente quando essa intuição, essa mensagem vem a partir do mundo espiritual. A gente vai ser tentado o tempo todo a seguir ou pelo bem ou pelo mal. Cabe a nós fazer essa seleção. Cabe a cada um de nós parar e perceber realmente o que é um conselho verdadeiro, o que é um conselho válido, ou o que é algo disfarçado de boa intenção. Porque esse é o maior perigo. Quando a gente recebe um conselho, faça errado, mate, minta, roube, engane, é fácil a gente perceber que a gente está recebendo um conselho ruim. Quando nós nos deixamos levar por algo tão claramente ruim, é porque nós estamos no nível de submissão a essa comunicação extrema. Nós já entregamos, eu vou fazer, estou nem aí. Sabe, encarna aquele aqui, estou nem aí. Mas o pior é quando vem disfarçado. Quando vem disfarçado de um bom conselho. Porque esse é o pior. Porque ele dá a impressão que você está seguindo um caminho do bem, mas te leva a uma escolha ruim. E é esse o perigo. É isso que a gente tem que começar a ter mais atenção. Porque se aqui, entre nós, a gente já segue o conselho ruim, meu irmão, tem fluidoterapia todos os dias de manhã, de 9 às 10 tem evangelho, tem palestra dia de domingo e segunda. Então, se a gente está seguindo o conselho ruim, tem remédio. Venha para o remédio que você vai conseguir. Mas a dificuldade é o conselho disfarçado. E a gente usa muitos trechos dos nossos aprendizados para agir errado. Um exemplo só simples, quando alguém está passando por uma dificuldade e que a gente sequer abre o coração para tentar se importar com o outro. Eu falei aqui em uma determinada oportunidade que às vezes a gente não quer que o outro resolva o nosso problema. Às vezes a gente só precisa saber que alguém se importa. Às vezes a gente só quer saber que tem alguém que, se a gente cair, vai dizer assim: você ainda tem o mesmo valor para mim. E não se engane, isso precisa ser dito, isso precisa ser mostrado. A gente está precisando acolher mais. Mas a gente diz o quê? Não, eu não posso interferir. É a lição que o irmão precisa aprender, porque ele errou no passado. Que frieza, que crueldade, que falta de empatia com o outro. Você não vai acolher o erro do outro, você não vai apoiar o erro do outro. Mas a gente precisa desenvolver. E se a gente pensa nesse momento, mas como fazer isso? É a amostra de que a gente está precisando desenvolver o nosso moral para com o próximo. Porque se eu sequer consigo demonstrar empatia no momento em que o outro erra, como está a minha caminhada espiritual? E é nessa hora dos conselhos que chegam para a gente. Assim como no encarnado é difícil a gente separar. Imagine no mundo desencarnado. Porque no encarnado a gente está vendo a pessoa falar, já é difícil. E para quem não tem mediunidade, mas recebe a intuição, recebe a mensagem, acha que foi só um pensamento que chegou e não consegue perceber que são instruções sendo passadas pela espiritualidade. E é nesse momento que a gente tem que ter cuidado, selecionar essas interações.
aproveitando aquelas que vão trazer coisas boas para a gente, meditar, estar sempre atento às conexões que são feitas, porque ela não vai acontecer só na reunião mediúnica. As comunicações elas vão acontecer o tempo todo, em todo lugar. E a gente tem que estar atento para aquilo que chega para a gente. E separado do que a gente se aproxima da verdade, que sirvam de estímulo para compreender a nossa realidade. Eu quero seguir este conselho ou esse daqui? O São João está aí. Eu nunca vou pregar aqui que a gente não vai ter uma vida social e não vai aproveitar as coisas que o mundo encarnado tem para a gente. Não é isso que a doutrina espírita quer da gente, não. Vamos aproveitar os festejos, mas com que intenção? Qual é a energia que a gente vai colocar nesses dias? E não é só indo para a festa necessariamente, não. Como é que está a nossa mesa? Está farta? E eu lembro dos irmãos que não têm o que comer? Eu vou desperdiçar? Adoro uma canjica, viu? Adoro um amendoinzinho, pode trazer, botar no potinho. Ó, vou levar para o tio João que ele está magrinho, está precisando pegar um peso. Mas desperdiçar, fazer toneladas de comida para 10 pessoas, para 15 pessoas. Vamos fazer nossa festa. Vamos aproveitar o São João. Façam a canjica, façam o milho, façam o amendoim. Mas lembrem-se com equilíbrio. Quantos irmãos não vão ter nenhum café com pão para tomar? Aliás, café a gente já até não faz parte mais do cardápio, né? Não vai ter nenhum leite para comer com pão. Então, é esse equilíbrio que a gente tem que ter. Porque chega nessas horas, a gente fica dividido. Se faz o festejo ou se não faz. Faz. Não é errado viver a vida encarnada, pautada nos bons valores. Agora, poxa, João, é difícil escolher essas interações. Não é fácil. Não é. Não é fácil. Mas o que a gente deveria fazer, a gente vai deixando para depois. E o que seria isso, né? Irã, entrega para Anderson. Vamos ver aqui o que seria necessário, que está lá na nossa doutrina, gente que não segue, né? Pode ler, Anderson. A essas informações, devemos incluir os conhecimentos relacionados às ciências, que combinadas com a nossa consciência espiritual, dão o suporte necessário à nossa existência nos aspectos material, intelectual e moral. Obrigado, meu querido. Palavrinha-chave nesse trecho. A gente sabe o que tem que fazer, porque está escrito na nossa consciência. Quando a gente vê alguém agindo errado, ainda vai ter mais um, querido, já eu te passo, tá? Quando a gente vê alguém agindo errado, a gente diz assim, poxa, ele não tem consciência. Tem. A pessoa que faz o ato mais hediondo, mais repugnante para a gente, essa pessoa tem consciência. O que essas pessoas fazem é calar a consciência. Não ouvir a consciência. Ignorar o que a consciência está dizendo. Porque, veja, quem faz algo errado se esconde. Se esconde é porque tem consciência. Quem faz algo de muito grave, tenta se acobertar nos favores da lei, é porque sabe que fez algo errado. E se sabe que fez algo errado, é porque tem consciência. Só não tem consciência quem vem com um desvio de personalidade, de sociopatia. Aquele que diz assim, eu não estou nem aí. Eu fiz e vou fazer de novo. E nem se preocupa em negar que fez. Esse vem com um desvio ainda muito grave das escolhas. Ainda é um espírito extremamente iniciante, porque ele está sequer preocupado com a consciência. E temos aos montes, encarnados e desencarnados. Mas a consciência está lá, ele só não está permitindo que ela se manifeste. Bastou evoluir um pouquinho assim, a consciência já começa a se manifestar. Porque é lá que está gravado tudo que a gente tem que fazer de certo. A gente só precisa acessar essa consciência. E quando a gente pega essa consciência e alia com as ciências. A ciência é do desencarnado ou do encarnado?
Em tese, a ciência é do encarnado. Quando a gente alia a nossa consciência com as ciências, aí a coisa começa a mudar. Aí a gente está chegando no ponto onde a gente tem que refletir muito se estamos fazendo. E principalmente se estamos fazendo do jeito certo. Quando a consciência se junta com o conhecimento, a gente começa primeiro a experimentar um nível de relação com o material diferente. A gente ainda vai aproveitar os momentos encarnados, mas com a outra visão. A gente já começa a perceber que o que a gente está vivendo aqui é transitório, é uma escola, é uma passagem. A gente já não vai mais dar valor se tiver uma dificuldade financeira, se tiver uma dificuldade de saúde. A gente não vai mais entrar em desespero, porque vai entender que há algo por trás daquilo. A gente vai confiar mais na providência divina. A gente vai agir para permitir que a misericórdia divina nos alcance. A gente vai começar a agir de uma maneira menos teatral e mais pé no chão. A gente vai começar a ver que os fenômenos que pautam a vida de um espírita não é sobrenatural, é natural. A gente pega e pauta tudo na luz da razão, como Kardec pediu para a gente fazer, e a gente começa a ver com mais clareza as coisas materiais. E essa tranquilidade material, ela vai permitir que você fique mais liberto para desenvolver o seu intelectual. A partir do momento que o material já não tem mais aquela atração para a gente como tem no início de nossa caminhada, a gente começa a ficar mais livre para elaborar a nossa inteligência. Se a gente lembrar, se eu tivesse lembrado, eu tinha feito um teste hoje para meus ex-alunos do ESG, né? Fazer umas perguntinhas aqui, mas tudo bem. A gente tem que lembrar que o princípio do espírito não é o amor, não é a luz. O princípio espiritual é o princípio inteligente. A essência do espírito é a inteligência. Gente, como a gente faz tudo para ser burro nessa vida encarnada. Para negar a nossa essência inteligente. A gente faz questão. Deixa eu ver uma coisa sem inteligência ali, me segura que eu quero ir. E é isso que a gente tem que começar a mudar. Mas quando a gente olha para a matéria com um olhar diferente, isso muda. Aqueles que já seguem quando a gente não é evoluído não, viu gente? Mas a gente só tem uma facilidadezinha para algumas coisas. Isabela, eu, qualquer outro que está no mundo da educação, a gente às vezes larga o mundo para lá para se mergulhar num livro. Alberto, que eu sei que gosta também de estudar muito, né? Porque a matéria, se a gente for parar, ela já não tem para a gente o mesmo. Não somos evoluídos não, olha a vaidade. Mas a gente abre mão de certas coisas para ir pensar e elaborar o nosso intelectual. Porque isso vai ajudar com aquele fim maior da nossa caminhada, que é a elevação moral. Ah, João, mas a gente conhece pessoas que não têm conhecimento encarnado e que têm um nível de moral bem elevado. Sim, pode acontecer. Mas vai chegar um determinado momento que a relação a ser tomada, a escolha a ser tomada, vai exigir uma elaboração de raciocínio mais complexa. E aí, nessa hora, a pessoa vai precisar fazer sua evolução intelectual. Porque nós estamos evoluindo assim, intelectual e moralmente. Mas a maioria das vezes, a gente primeiro avança intelectualmente, para depois avançar moralmente. Então, nessa passagem, a gente lembrar, dá vazão à nossa consciência. Se você está sentindo vergonha de falar, é porque está errado. Se você está sentindo vergonha de fazer, é porque está fazendo errado. Se você tem culpa, é porque sua consciência está dizendo que você fez errado. Então vamos ouvir a nossa consciência, mas sem a culpa. A culpa amarra, a culpa dificulta. Porque a culpa é aquele momento que a gente vê que errou e fica com vergonha e se martirizando. Não. Responsabilidade. Consciência e responsabilidade. Errei. Vou vigiar para não fazer de novo. Atingiu alguém,
pedir perdão de coração. O outro não recebeu, a escolha é dele. Faça a sua parte. Fique feliz. A gente não tem ideia de como mudar a vibração quebra uma discussão. Eu brinco dizendo assim, a gente está num bate-boca para ver quem tem mais razão. Aí quando você chega e diz assim, meu irmão, tem razão, eu estou errado. Aí o outro para e fica assim te olhando, você pergunta, o que foi que houve? Não, eu nunca cheguei nessa parte que você admite que está errado. Eu não sei como é que faz daí para frente. Porque a gente só está acostumado ao bate-boca, à discussão. Não. Vamos dar consciência, abrir a voz da consciência, porque é dessa forma que a gente vai conseguir fazer as boas escolhas. E o que precisa então? Quando a gente dá vazão à nossa consciência, para que tudo isso vá evoluindo. O desapego material, o desenvolvimento intelectual e a transformação moral. Antes de ir para a última parte, eu só queria lembrar o seguinte. Não é fácil, né? Mas como a gente diz, é claro que sozinhos nessa tarefa não iríamos muito longe. Precisamos sim do auxílio dos nossos irmãos espirituais. Auxílio, não procuração para eles fazerem por nós. Eles estão para nos auxiliarem, para nos inspirarem, para nos deixar seguir um caminho com mais segurança. Mas auxílio, não transfere, a responsabilidade é de cada um de nós. Irã, passa para... Quem faltou? Para Isabela, por favor. A espiritualidade superior nos informa que todas as ciências contribuem para a nossa evolução. E nós sabemos que isso é verdadeiro. Cabe a cada um de nós, portanto, procurar contribuir por meio do estudo contínuo e do conhecimento adquirido para sanar dúvidas e promover o progresso, que é o nosso destino comum. Eu acho que já está bem claro o que é que a gente tem que fazer. E já está bem claro qual é o convite que eu quero deixar hoje nessa palestra, sobre essa interação homem-espírito. Porque a gente pensa logo no tema, nos fenômenos mediúnicos, e não está errado. Mas como a gente pode melhorar essas escolhas? Como a gente pode saber lidar quando vier um irmão com um conselho negativo para a gente? Como atender um irmão que está pedindo socorro? Como atender um irmão que quer passar para a gente uma boa mensagem? Porque lembrem-se, mesmo aquele que está chegando com a má intenção, a gente vai devolver com má intenção? Quantas vezes a gente, no nosso início de caminhada espiritual, diz, tem uma coisa ruim aqui perto de mim, dá um passe aqui para afastar. Coisa ruim. Tu já pensou, se tu chega junto de alguém vivo, você vive e ele vive também encarnado, e alguém chega perto de você e tu fala, aliás, você chega perto de alguém e alguém fala, meu Deus, tem uma coisa ruim chegando perto de mim, como é que vocês vão se sentir? Imagina você, né, no aniversário, vai fazer um aniversário surpresa para alguém, e aí chega lá, com o outro. Alô? Alô? Pronto. Deixa aqui se falhar. Obrigado, Vira. Imagine você tá, né? Seu Edson vai fazer aniversário. Acho que não vai não. Alô? Seu Edson vai fazer aniversário. Aí tia Mari, né, que é mais alta que ele, resolve fazer aquela surpresa de fechar os olhos. Adivinha quem é? Aí quando ela vai chegando por trás, ele fez, meu Deus, tem uma coisa ruim chegando aqui perto de mim. É legal uma situação dessa? Imagine, se a gente não acha legal, por que a gente fala dos nossos irmãos desencarnados nessa linguagem? Então a gente precisa saber também como acolher aquele que chega para nos dar uma notícia, uma sugestão ruim de caminhada, a gente saber resistir e emanar para ele uma mensagem de luz, uma mensagem de acolhimento, de respeito, ainda que ele continue querendo caminhar nas trevas. Qual é o segredo, gente,
que a gente precisa ter mais atenção. O estudo contínuo. E eu acho que é por isso que o Espiritismo às vezes fica meio desinteressado para o resto do mundo. Porque a gente está com preguiça de estudar. O mundo está com preguiça de estudar. E o Espiritismo exige da gente estudo permanente. Disponibilidade para pensar hoje de um jeito e amanhã perceber, pensei errado a vida toda. Vou refazer a partir de agora. Mas a gente só faz isso se tiver humildade e se persistir. Não ter medo de errar. O erro ensina. Falo isso direto, não é não, Ira? Não é não, Luiz? Não tenham medo de errar. Eu falo sempre para os meus alunos. Errem, mas aprendam com o erro e não repitam mais. A mesma coisa somos nós espíritas. Nós somos espíritos em construção. Temos o direito de errar, mas não ser permissivo. E como é que está o estudo na nossa vida? Como é que a gente está encarando e abraçando o estudo da doutrina espírita? E quando eu falo estudo, apesar da Casas Espíritas ter o EJE, ter o encontro para estudar o livro dos Espíritos, ter o estudo das mediúnicas, como é que está o seu estudo pessoal? Como é que está a sua reflexão? Como é que está você pegar um tema e parar para refletir e ir atrás dele? Eu agradeço e fico triste se eu me afasto das palestras, porque se eu estiver invigilante, a palestra me traz de volta. Porque eu tenho que estudar, eu tenho que parar, eu tenho que refletir, eu tenho que analisar, eu tenho que rever se for um tema que eu já tratei, se eu ainda continuo concordando com o que eu já falei ou se veio algo novo para mim. Palestrante não é para ficar envaidecido, é para ser agradecido. Mas seu Edson capricha nos temas, tá? Deixa eu te dizer que se ele te chamar para fazer palestra, eu e chamar, a gente quer descobrir como é que ele faz isso. Toda palestra eu falo que ele capricha. Quando ele bota lá meu nomezinho e me manda o tema, eu digo, de onde é que vem isso, seu Edson? Pelo amor de Deus. Mas eu sou sempre grato, porque ele me leva a me reinventar. Ele me leva a ir atrás de coisas que eu ainda não tinha parado para pensar. E eu sou grato a ele ou a quem ele está recebendo a inspiração, porque é através disso aqui, ó, o estudo contínuo. E quando eu falo estudo, eu disse, a gente pode não estar fazendo, como pode estar fazendo errado. E cuidado, porque hoje me preocupa como nós às vezes estamos estudando, mas tirando conclusões equivocadas. Que muitas vezes a gente acaba não errando na atitude, mas a gente está parando na caminhada, ou atrasando muito a mudança. E a gente precisa acelerar essa mudança. Não por ser impaciente, a gente sabe que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas não é por isso que a gente vai ficar sentadinho, mais cedo ou mais tarde eu evoluo, então eu só vou esperar. Não, vamos nos incomodar. Não, tá devagar, bora acelerar isso aqui. Com você primeiro. Com você. Olhando para você e perguntando o que é que eu ainda estou esperando para fazer tal mudança. Porque a gente já fez, espero que aqui a maioria tenha tido a oportunidade de estar na palestra, a gente falou da técnica parda, numa das palestras, né? Que eu agradeço ao seu Edson até hoje ter me oportunizado falar sobre isso. A gente não vai conseguir mudar no primeiro momento. A gente não vai. Mas o importante é que você tenha consciência do erro e mude. A técnica parda é perceber, aceitar, refletir, decidir e agir. E aí quando você faz isso com algo que você precisa mudar, você começa a mudança. Mas você no outro dia já deixou o erro para trás? Não, você vai errar ainda muito. Mas a diferença é que você vai começando a perceber o erro em momentos diferentes. Aquela influência negativa que você deixava vir, de repente você já percebe quando ela chega. Daqui a pouco ela chega e já não faz mais diferença para você. Mas isso vai ser por erro e tentativa várias vezes. O que importa é cada vez que você está atento, cada vez que você erra, a ficha cai. E você vai tentar de novo. E se permita tentar de novo. É isso que se quer da gente. Como se reconhece o verdadeiro espírita?
pelo esforço que faz em se tornar melhor a cada dia. Os Espíritos não disseram que o verdadeiro Espírito é aquele que se tornou melhor, mas é o esforço contínuo, e para a gente conseguir fazer isso, é através do estudo verdadeiro. Eu acho que eu passei demais agora. Isso, deixa eu voltar. Através do estudo contínuo e sério, verdadeiro. Tá? E principalmente, o que é esse estudo sério e verdadeiro? Com as suas escolhas. Perceber, e se for o caso de você discordar de tudo que eu estou falando aqui, discorde. Mas com equilíbrio. Não é para ser pirracento, não é para ser caprichoso. Se algo não saiu como você imagina, discorde, pesquise, estude. E se eu estiver errado, tenha a generosidade de dizer: João, teve um ponto seu que eu não fiquei muito feliz. Eu queria pedir para você refletir sobre isso aqui. Mas não porque você acha, mas porque te incomodou e você foi estudar, você foi refletir, você foi pesquisar, você foi colocar sobre a luz da razão. Então, nesse momento, nesse tema de hoje, partindo já para o nosso encerramento, esse tema da interresistência do Espírito com a gente nos leva à reflexão dos nossos estudos. A influência vai ser o tempo todo, como a gente já falou. Muito mais do que a gente imagina. Mas a gente tem que aprender a separar essas influências, reconhecer o que é bom e o que é ruim. Isso se faz através da nossa consciência e através da consciência aplicada ao estudo contínuo. Então, que a gente leve essa mensagem. Como está o nosso estudo? Como é que a gente está se preparando para reconhecer uma boa mensagem ou uma mensagem ruim? Como é que nós estamos fazendo o nosso estudo? Será que é um estudo sério, aprofundado? Ou será que é um pseudo-estudo? Será que é algo parcial? Será que é algo, subjetivo? Então, esse convite que eu deixo, mas tem uma partezinha para a gente concluir, pessoal. Irã, passa junto às pessoas que você passou o microfone e recolhe o livro que está com eles. Esse tema de hoje, nossa palestra, eu não sei se ele percebeu, mas a nossa palestra de hoje teve também um objetivo, quando o seu Edson passou o tema para mim, que foi assim, perfeito. Sem alimentar vaidades, quem me conhece sabe que eu sou contra isso, mas a gente reconhecer o que é bom e positivo deve ser feito sempre, até para que se estimule a continuar. E essa palestra de hoje, eu não sei se o nosso irmão Alberto percebeu, foi totalmente construída em cima de um capítulo do livro Abrindo Caminhos, do nosso irmão Alberto Lemos, a quem eu peço agora uma salva de palmas para o nosso irmão Alberto Lemos. Ele não sabia que eu estava preparando isso para ele. Alguém contou, alguém falou, não? Agora, coincidentemente, eu estava ouvindo aí as suas palavras e estou dizendo, mas isso eu falei num determinado, além de outras mensagens, tem um capítulo do livro, se não me engano, 25 ou 26, que o título é Nutridos ou Intoxicados. E que eu falo sobre isso também. Não sei se você percebeu. Não foi esse não, foi outro, né? Porque essa seleção que o João está nos aconselhando a fazer, das interações que a gente recebe com os outros espíritos, como é que a gente faz essa seleção? Através de preparar o nosso pensamento. Se nós pensamos no bem, nós vamos receber interações dos espíritos bons. E se nós pensamos no mal, nós vamos receber mensagens ruins, influências ruins. Porque tanto eles nos influenciam, como nós influenciamos eles, não é? Quando você falou aí que quando nós encarnados influenciamos a espiritualidade, e eu me lembrei agora de um capítulo do Nosso Lar que foi debatido há pouco tempo no Diálogos Espíritas. Quando
o interlocutor de André Luiz fala que o nosso lar estava passando por momentos de turbulência por causa da Segunda Guerra Mundial, da psicosfera da Terra que estava densa demais. Estava influenciando a colônia Nosso Lar, estava perturbando, né, a colônia. Então isso é muito importante que a gente, né, analise esses pontos, fazer essa seleção dessas interações com os espíritos através dos nossos, começa pelos nossos pensamentos, não é isso? Muito obrigado aí pela sua... A gente tem que agradecer e também nós encarnados interferimos um no outro, na vida do outro. E aqui, só mais um minutinho aqui, esse material de hoje foi do seu capítulo 9, Ciência e Espiritualidade, do livro Abrindo Caminhos. E eu quis prestar essa homenagem ao nosso irmão, porque muitas vezes a gente... Não se envaideça. Eu sei que não tem esse risco. Eu posso me emocionar, né? Pode, merece. Né? Muitas vezes a gente valoriza tanto, né, quem vem de longe, quem é mais conhecido, fora da nossa cidade, do nosso espaço, e a gente deixa de olhar para o lado. Quantos irmãos nos ajudam na nossa caminhada, né? Às vezes pode não ser por um livro, mas pode ser por um diálogo mais seguro, um acolhimento no nosso dia a dia. E eu realmente quero agradecer... Alberto, porque quem me conhece sabe, eu sou extremamente crítico à escrita pós-Kardec. Quando algo vem falando sobre espiritismo pós-Kardec, eu ligo um botão de crítica extremamente elevado. E eu estou encantado com o material que você fez. Quem ainda não leu, leia, porque ele traz os temas que todo mundo já conhece, mas numa linguagem extremamente simples, sem ser simplória. Ele consegue trazer, irmão, parabéns, que Deus continue te inspirando, né? Que possam vir outros livros, né? Porque realmente a gente consegue ler, ver os conselhos que às vezes estão com uma linguagem tão rebuscada em outras fontes, e o nosso irmão consegue colocar de uma forma simples, direta e com uma verdade doutrinária que não pode ser perdida. Então, meu irmão, parabéns, tá? Eu gostaria de acrescentar o seguinte, como você falou aí, que às vezes a gente pode se exceder e ultrapassar o pensamento da doutrina. Acontece isso porque eu, por exemplo, que tenho mania de escrever, quase todo dia eu estou escrevendo alguma coisa, então os nossos diabinhos de estimação, eu digo assim, às vezes ficam tentando colocar ideias diferentes na nossa cabeça. E aí então a gente tem que fazer essa seleção por isso, que eu às vezes escrevo uma coisa que não, isso aqui está errado. Sai diabinho. Aí eu tenho que voltar e reescrever e fazer de acordo com o que não só a minha consciência fala e me aconselha, mas também as informações que a gente tem da nossa doutrina. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço, meu irmão, mais uma vez. Parabéns. Parabéns à família presente. Sabrina foi minha cúmplice, conseguiu guardar segredo, né? Mas a família está toda presente, todo mundo acompanhando aqui, tá? Parabéns mais uma vez. E, claro, né, nesse momento de encerramento, para a gente poder passar os avisos e a prece, né? 3 números. Qual é o último número, Lúcia? Rafa? 3 números aí, Alberto. Se alguém que for chamado já tem, doa para alguém que não tem, tá bom? Alberto, 3 números para a gente poder presentear. 3, até 40. 12, 22, 32. 12, quem é 12? Carlos Ferreira. Alberto, por favor, faça as honras. Carlos, vem cá, Carlinhos. Vai lá então, tá ruim para ele levantar. 22, Rafa. Sabrina. Sabrina, passa para alguém, Sabrina. Você já de novo sorteada. Passa para outro número. 32. Quem? Dorival. Não, Dorival, passa para alguém. Passa para alguém que você queira presentear, por favor. Pode entregar ele lá. Ele vai passar para alguém. Val.
E mais um número. Passa para alguém, viu, Val? Presenteia com esse livro aí maravilhoso. Mais um número, então, para a gente fechar. Mais um número. 34. Yasmin. Ali, Alberto. Vamos divulgar, porque não é só o trabalho do nosso irmão, é a doutrina espírita que a gente está divulgando, né? E às vezes tem dificuldade das pessoas compreenderem as mensagens. Esse é um presente aí para a gente que queira presentear alguém, convidar a conhecer a nossa doutrina, conhecer um pouquinho diferente, né? É o que as pessoas pensam da doutrina espírita. Ricardo, vem tomar, senão eu vou continuar falando até faltar água no universo. Vou deixar então, né? Vou deixar você falar aqui. Gente, muito obrigado. João, muito obrigado. Seu Alberto, muito obrigado. Palmas para João. Agradecer pela oportunidade de estar ouvindo as suas palavras, João. Baseadas numa fonte tão rica e tão preciosa de inspiração. E que só nos engrandece, só nos traz bons sentimentos, nos ajuda a fazer essa reflexão do dia a dia e ajuda a todos nós a tentarmos comandar os nossos sentimentos para que nós possamos assim comandar nossas palavras, para depois assim comandarmos as nossas atitudes. Tudo começa na gente fazer essa aquisição de conhecimentos para a gente começar a moldar um pouquinho os nossos sentimentos. E aí vem, mais uma vez, palavras e atitudes. E cada vez que a gente começa a fazer esse trabalho diário de aperfeiçoamento, de melhora, a gente vai conseguindo evoluir, vamos nos tornando pessoas melhores, vamos atraindo energias melhores para os nossos círculos. E vamos evoluindo, que é a nossa obrigação, é o nosso destino. Senhor Gene, por favor, os avisos que eu tenho que passar aqui para todo mundo. Rapaz, vai ter uma palestrante massa segunda-feira, né? Encontro com Jesus nessa palestra pública, e o tema vai ser a virtude. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 8. Isabela Matos, a convidada, e a mediadora vai ser Mariana Vaz. Segunda-feira, aqui nesse mesmo bate-local, nesse mesmo bate-horário, aqui mesmo. O que mais, Gene? Enquanto o Gene está passando aí, só lembrar que a gente tem uma livraria repleta de títulos maravilhosos, a bons preços. Temos um bazar que nos ajuda a manter as obras aqui também, com peças muito interessantes e sempre aqui à disposição. Eu vou falar da cantina, calma, deixa o melhor para o final. Tem a cantina com vários quitutes aí, coisas gostosas para a gente comer e gostar bastante. A campanha, você quer falar, João, sobre a campanha dos cobertores? Lembrando também que durante o dia, pela manhã, nós temos o estudo do Evangelho e temos os passes também. Os passes é das 10 até as 13, né? E é uma boa oportunidade para quem quer vir, se reequilibrar, harmonizar a sua vida. É maravilhoso, maravilhoso tudo que acontece aqui. João, vem aqui fazer o... Ok, obrigado. Queria só lembrar, gente, dois momentos importantes para a gente. A campanha dos cobertores, que todo ano é conduzida pela casa. Esse ano a juventude está tomando a frente, né? E aí está conduzindo os trabalhos de captação de doações. E eu gostaria de pedir muito a ajuda de vocês, tá? A gente está querendo ver se consegue fazer uma primeira etapa de entrega antes do São João, porque o frio já está chegando, apesar do frio ser mais intenso, mais para julho, agosto, mas ele já está aí na porta. E aí eu sempre apelo
Por mais simples que sejam nossas casas, a gente tem um cobertor quente, a gente consegue se proteger do frio, né? Mas quantas pessoas estão em casa, quantas famílias inteiras não têm como se aquecer. O frio mata e dói. Dói. Quem tem problema de articulação, quem já sofreu algum acidente, sabe. Agora mesmo tirei os ferrinhos do acidente que sofri no começo do ano e com o frio chegando parece que quebrou tudo de novo. Imagine, né? Então, pensa quem não tem como se aquecer. Eu tenho uma meia para colocar no pé, eu tenho um cobertor para me aquecer. E aí eu queria apelar muito para vocês, vamos nos engajar, tá? Mesmo tendo 2 etapas, quem pode doar, doa logo essa semana, tá? A gente está captando, a gente quer fazer o levantamento do atendimento das famílias que são atendidas aqui no centro, tá? Ainda antes do São João. E num segundo momento, após os festejos, fazer a entrega de mais cobertores para a comunidade. Então, por favor, gente, quem pode doar, traz a doação ou Pix para aqui, para a Casa Pititing, manda o comprovante para mim. O cartaz tem, está nos grupos sociais. Ou o cobertor mesmo, quem for comprar e trazer. A gente está pedindo que faça isso até o dia 12, tá? Próxima quinta-feira, antes do feriado do aniversário do padroeiro da cidade. Tá bom? Para que a gente possa se organizar, a gente precisa arrecadar nessa primeira etapa 130 cobertores. Já temos uma parte, mas ainda falta uma quantidade considerável e é o nosso engajamento, tá? Quem puder doar um cobertor, doa. Quem pode doar 2, doa. Abra seu coração. Eu nunca me engajo tanto numa campanha quanto essa do cobertor, porque realmente para mim é um tema bastante sensível, ok? E o outro... E todo ano tem, alguns anos aí por causa da pandemia ficamos afastados, o nosso Forró do Zé, né? Que é o nosso encontro, para quem não conhece, aquela quermesse da Igreja Católica, né? É a nossa quermesse do Centro Espírita. É um momento em que a gente vai ter as barraquinhas vendendo guloseimas, né? Vendendo um suquinho, vendendo uma bebida sem álcool, mais gostosinha, diferente, né? E que você vem e pode comprar seu ticket, adquirir seus bilhetinhos, curtir um momento com a família, um momento de lazer respeitoso, leve, né? Com algumas brincadeiras que os jovens estão montando, né? Então a gente vai ter no dia 28 de junho, tá? No dia 28 de junho, é um sábado, a partir das 18h30, com música presente, música ao vivo, ok? Seu Edson disse que vai puxar uma quadrilha aqui. Mentira, não, eu que estou inventando isso. Ele não falou, não. Ele vai tocar sanfona. Mas, gente, bota na agenda, tá? Olha, pela primeira vez, nem eu nem Tia Mari está pedindo nada, né, Tia Mari? É só que vocês agendem e venham, tá? E traga ali um trocadinho para comprar seus bilhetes, né? Hã? Vai ser aqui no salão, aqui nesse mesmo salão, tá? Pra gente curtir legal, já está preparando tudo para vocês terem esse momento de lazer sadio, seguro, num ambiente, né, tranquilo e de boas influências. Ok, gente? Também é uma iniciativa que a juventude está à frente, né? E vamos valorizar e incentivar os jovens a estar caminhando juntos aí, construindo. Porque os cabelos já estão ficando brancos, as barbas já estão ficando brancas. A gente precisa, né, de Luiz, de Irã, de Davi, né, dessa galera mais jovem chegar junto aí, porque senão o movimento para. E não pode. Ok, gente? Vamos então nos recolher para a nossa prece. Encerrando o nosso encontro de hoje, vamos emanar toda a gratidão a Deus pela oportunidade que temos de nos refazer como espírito, espíritos iniciantes, ainda ignorantes. Sejamos gratos às influências positivas que recebemos dos nossos mentores, dos mentores desta casa, de todos os espíritos que desejam ver a nossa evolução. Temos a gratidão por todos os irmãos de caminhada que também contribuem para nós. Hoje em especial nosso irmão Alberto, que Deus esteja sempre a te inspirar, que os bons espíritos estejam sempre a te secundar e que você esteja sempre disponível e atento para receber as mensagens
edificantes e compartilhando com todos nós. Lembremos e agradeçamos a Deus de que nós também podemos ser essa chama viva dentro da nossa comunidade, através de um abraço, através de um sorriso, através de um gesto que diga: eu me importo com você. Quantas vidas são transformadas por um simples abraço, por um simples olhar de compreensão e acolhimento. Que a repreensão deixe as nossas vidas, que o olhar crítico e contundente não seja mais o nosso companheiro. Sigamos os passos daquele que chamamos de mestre, o nosso irmão Jesus, que sempre foi acolhedor, que sempre foi agregador, que sempre foi compreensivo para as imperfeições de todos nós. E assim possamos avançar na nossa transformação moral, pois só conseguiremos a partir do momento que entendermos que essa transformação passa pelo gesto que temos com nossos irmãos. Somente assim, sendo acolhedor, sendo resignado, sendo compreensível, sendo amoroso, é que podemos nos transformar, pois nada disso encontra espaço se formos vaidosos, egoístas ou orgulhosos. Deixemos que as boas impressões adentrem as nossas casas, que o nosso coração esteja sintonizado com as mensagens verdadeiras de amor e de paz, e possamos ter uma vida e uma caminhada mais segura, mais serena, mais feliz. Tenhamos todos uma semana de muita paz. Que assim seja.